Bora, bora, pessoal. Tá na hora. Buenas, buenas. Quem vai, vai. Quem não vai, fica. E aí, gente, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Show de bola? Beleza, gente. Minha voz tá quase power já, vocês viram? Quase bem já. Quem tá aqui comigo já fala, Deidara. Esse é o Costa Marques. Fala, Priscila. Tudo bem, querida? Bem-vinda. Bem-vindos aí, gente. Você que está assistindo gravada, bem-vindos, tá? Hoje é uma live diferente um pouco, né? Correção de simulado, pessoal do curso básico, gente. Então, para você que é convidado aí, bem-vindo, tá? Sente-se e aprecie, participe também, lógico, né? E para você que é do curso básico, vem caminhando comigo aí. Nós já estamos na 4ª temporada, aliás, entramos na 5ª temporada, né? O curso básico divide em temporadas. Augusto Flix. E essa live é a live de resolução do simulado 4 da 4ª temporada. Beleza, gente? Então, vocês têm aí, né, o pessoal do curso básico. Pedir que você imprimisse o material para poder corrigir comigo. Aliás, pedir que você fizesse antes, né? Se você não fez ainda, beleza, tá aqui ao vivo, vamos corrigir juntos. Agora, se você não fez e está assistindo gravada a live, eu peço que você pare a live, vá lá, imprima e acompanhe comigo, tá? E os convidados acompanhem aqui comigo no slide, tá, gente? Então, cada um tem um formato de live, né? E vocês sejam muito bem-vindos, tá? O pessoal vai começar comigo novo curso zerado, né? A escalada é um curso diferente, vai ser um pouco diferente. Se você é do curso básico e ainda não tomou decisão, quer fazer, depois você me chame no privado, tá? Eu explico direitinho. E o link está lá no grupo de pré-venda, né, do curso. Vai a promoção, o segundo lote de promoção vai até amanhã só, tá, gente? Então, qualquer coisa, me chame aqui. Essa live vai ficar gravada, né? De repente você já perdeu a promoção se assistir essa live depois. Mas enfim, o curso vai começar, mais um curso bacana e todo mundo é convidado para participar também, tá? Então, gente, vamos começar aqui. Fala, Mara, beleza? Boa noite, querida, bem-vinda. Vamos começar aqui, né? Nosso simulado são 10 questões envolvendo os assuntos da temporada 4. O que nós vimos na temporada 4? Morfologia, 2 classes aparentemente muito simples e tal, mas todas as classes são importantes, né, gente? Todas as classes gramaticais são importantes. E nós vimos o artigo lá nas aulas e vimos o numeral, artigo e numeral. Então eu trouxe questões do numeral aqui para você e do artigo. E a parte mais importante que eu considero dessa temporada 4 é a que envolve a estilística, que é o emprego da conotação e da denotação. Então, são questões envolvendo esses temas. Beleza, gente? Então, vamos começar. Olha só. A primeira parte do simulado, da correção do simulado, gente, a primeira parte 1, eu vou me dedicar ao numeral. Um assunto mais técnico e é bom saber, de vez em quando cai. Então, se você está aí com o material anotando, mesmo se você não tem o material impresso, mas anote aí, pessoal, que está convidado aí, tá? Anote aí que são informações quentes, olha só. A questão é essa aqui, ó. Vou começar pela questão 9, tá? Então diz assim: assinale o item em que não é correto ler o numeral como vem indicado entre parênteses. Então, aqui são as frases, o numeral veio entre parênteses. Uma delas está errada. O cara quer saber qual é. Então, olha só. Pode-se dizer que no século IX, o português já existia como língua falada. Beleza. Então, o erro aqui, se houver erro, não vai ser na definição do numeral se é de 9 ou de nono. É 9 ou é nono mesmo, né? Em algarismo romano, o x é que número? 10. E se está à esquerda, menos 1, 9. Se tivesse à direita, 11. Beleza, gente? Todo mundo aprendeu isso já faz muito tempo. Beleza. Agora, será que é nono mesmo? Será que não é 9? É isso que o cara quer saber. Se o numeral está escrito corretamente. Pigmalião reside na casa 22 do antigo beco do Saco do Alferes em Aparecida. Muito estranha essa, né? Abra um livro, por favor, na página 201.
O que procuras está no artigo 10 do código que tens aí à mão. O Papa Pio X, cuja morte teria sido apressada com o advento da Primeira Guerra Mundial, foi canonizado em 54. Beleza. Bom, me parece que o erro está bem chamativo. Porém, se a gente não souber direito a leitura dos outros, também pode ficar na dúvida, não pode? Então começa assim, ó. São convenções, tá, gente? Convencionamos, né? Assim, que para capítulos reis, séculos e papas, reis em geral, monarcas em geral, né? Como você viu comigo lá nas aulas. De 1 a 10, a convenção é usar o ordinal. Primeiro, segundo, terceiro. De 11 em diante que é o cardinal. Então, que tal o primeiro? Ó? Pode-se dizer que no século IX, certo? Olha lá, de 1 a 10 ordinal. Então, perfeito, no século IX o português já existia. Então, tecnicamente, levando em conta a norma culta, seria inadequado dizer século IX. Olha que perigo. Então, a primeira está certa. Tá? A última, olha a última. O Papa Pio X, cuja morte teria sido para papas, também de 1 a 10 ordinal. Então, Pio X, aqui está o Pio X, ó, uma foto do Pio X, Papa Pio X. Perfeito também. Viu? Agora é o seguinte, para textos legais, né? Que são textos legais, professor, até brinco na aula, né, gente? O que são textos legais? Ah, texto legal é um texto bacana de ler. Não, né? Para códigos, né? Portarias, textos da área jurídica, a convenção é quase igual, mas tem um detalhe que é diferente. Ó, de 1 a 9, nós vamos usar o ordinal. E de 10 em diante é cardinal. Então, olha aqui, ó. De 1 a 10 é ordinal para os outros. E lá é de 10 em diante que já é cardinal. Então, veja essa. O que procuras está no artigo 10 do código que tens aí à mão. Artigo 10. Ó, de 10 em diante já é o quê? Cardinal. Viu? Então, como que tem os detalhes? Então, esse é um detalhe muito perigoso nos numerais. Então, essa frase também está certa. Artigo 10. Para ser ordinal, seria artigo 1º, artigo 2º, artigo 9º, artigo 10, 11, 12 e vai embora. Tá? Aí, então, qual seria o erro? Então, é o seguinte, ó. Tanto aqui no reside na casa tal, quanto aqui, abra o livro, por favor, na página tal, isso aqui é simplesmente o quê? A posição numa série, né, numa ordem do substantivo. A posição do substantivo página, a posição do substantivo casa. Então aqui o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Quando se indicar apenas a posição, o numeral indicar apenas a posição do substantivo numa série, ele vai concordar com a palavra número implícita, subentendida. Então aqui, ó, dizer abra o livro, por favor, na página 201, aqui está perfeito. Mas aqui, Pigmalião reside na casa 22? Não, aqui está o erro. Na casa 22. 22. Beleza, gente? Se numa série você quiser usar primeiro numeral, então aí é ordinal. Por exemplo, Pigmalião reside na 22ª casa do bairro. Esse artigo, abra o livro, por favor, na 201ª página. A primeira página da história, primeira página do livro, ou página 1. Beleza? Então, uma questão perigosa, porém a resposta parecia muito óbvia, só que as outras podiam confundir. Então está aqui a resposta, gente. Letra B. Se você marcou B, acertou. Se não marcou B, beleza, tamo junto. Vai aprimorando isso aí. E lá nas aulas você tem tudo isso que a gente trabalhou, beleza, gente? E aí, gostaram? Fala, Cláudia. Boa noite. Legal, né? Tá. Mais uma de numeral eu coloquei para vocês. Foi a questão número 4. Mesma linha, ó. Em todas as frases abaixo, os numerais foram corretamente empregados, exceto, então, parecida com a anterior, né? Só tem uma errada. No dia da sua prova, você resolvendo questão, lê uma palavra como essa, o que você faz? Chama atenção, coloca um asterisco,
certo? Dá destaque para ela, aponta, não custa nada, a prova é sua. A prova é sua. Você não pode só rasurar a folha de resposta que você vai entregar, mas a prova é sua. Você pode circular, fazer apontamentos, tá? Por que é bom isso? Porque no dia da sua prova, sua atenção é totalmente diferente do que você está aqui nesse momento, né? Nós estamos juntos aqui ao vivo, ou você está assistindo gravado, enfim, mas está todo mundo relaxado. Lá no dia da sua prova, você está tenso, está nervoso, né? Está nervosa. Seu estado de espírito é outro, uma tensão no ar, aquele barulho de folhas, né? Barulho de caneta. Você escuta até o passarinho lá fora cantando. Aliás, você nem escuta mais nada, você está totalmente focado. O perigo é, por uma desatenção, você achar que ele quer a correta aqui. De novo, ele não quer a correta, ele quer a errada. Beleza? Beleza, então vamos atrás. O artigo 25 deste código foi revogado. Seu depoimento foi transcrito na página 222. Ainda, o capítulo 7º desta obra. Esse terremoto ocorreu no século X a.C. Então aqui já não vai ficar tão fácil, porque aqui, ó, ele não errou agora, né? Então a decisão vai ficar nesses dois aqui, ó. Porque o artigo 25 parece que está muito fácil, né? Ninguém vai falar o artigo 25º. Como que nós falaríamos o 25º em relação ao artigo? Se o numeral viesse anteposto. O 25º artigo foi revogado. Então eu vou ter que lembrar dessa regrinha aqui, ó. Para textos legais, de 1 a 9 é ordinal. E de 10 em diante, cardinal. Hein, gente? Então tá aqui, ó. Ainda o capítulo 7º. Opa, não, aqui. Cadê? Ixi, nem entrou essa aqui, né? Porque isso aqui é para textos legais. Esse capítulo é em geral. Então a regra é... Cadê a regra? A regra é essa, ó. Para capítulos de 1 a 10, ordinal. Olha o perigo. Então quer dizer que ainda o capítulo 7º desta obra, capítulo 7º, capítulo 8º, capítulo 9º, capítulo 10º. Capítulo 10º. Essa frase está certa. Agora olha o erro. Já ficou mais sutil. Esse terremoto ocorreu no século X. Século X? Peraí, mas séculos? Séculos? Até 10 é ordinal. Então aqui seria como, tecnicamente, gente? No século X. Olha o perigo. Então, uma questão bem técnica. As outras, A e B, caíram nessa, né? Do número do substantivo numa série e apenas concordar com a palavra número que está implícita. O artigo 25... Ah, não, tinha um artigo sim aqui, eu estou me confundindo. O artigo 25 valeu aqui, né? Está aqui, ó, a regra. Mas seu depoimento foi transcrito na página 222, ou seja, de número 222. Beleza? Então, o erro agora está aqui, ó, na D. Ok, gente? Então, estou começando pelo assunto mais chatinho, tecnicamente, né? Porque é pura decoreba, convenção, e que é bom saber, é bom guardar, é bom anotar a caixinha de texto aí, certo? Deixar guardadinho, porque se um dia, geralmente, modernamente, quase não se cobra mais esse tipo de situação em prova, porém, vocês vão enfrentar questões de tudo quanto é banca. Questões mais tradicionalistas, questões menos tradicionalistas, questões mais modernas, mais inteligentes, questões mais técnicas, puramente técnicas. Então é bom saber. Começando como início nosso aqui, justamente pelas mais chatinhas. Agora vamos pegar a parte... Gostaram? E aí, quem acertou? Letra D nessa aqui, ó. Tá? Acertou aí? Então, beleza. Não acertou? Não tem problema. Cláudia, beleza, tamo junto. O importante é entender por que errou, certo, gente? Então, isso que eu falo sempre na sua caminhada. Acertar não é tão importante agora. Agora é para você se colocar sob pressão. Sob pressão. Como é que você se livra dessa? Putz, errei. Agora, por que eu errei? É isso que você tem que entender. Ah, eu errei porque eu pensei isso. Beleza. Então, quer dizer que a regra é essa? Então, daqui para frente eu já sei. Entendeu, gente? E vai caminhando. E a gente tá junto, né, gente? Estamos juntos nessa pegada aí. Tá. Bom, é isso aí, Cláudio. Tem que praticar. Seguindo, então agora vamos para a segunda parte. Segunda parte, simulado 4, temporada 4. Agora vem uma parte mais bacana, mais gostosa, que é artigo. O artigo. Ninguém dá nada para o artigo, mas tem hora que ele decide concurso.
né? A boa classe, o nosso artigo, definido ou indefinido. Então veja só essa questão. Questão número 1. Assinar a alternativa em que o uso do artigo está substantivando uma palavra. Beleza. O artigo está substantivando uma palavra. O que é isso, hein, professor? Substantivando uma palavra. É o seguinte. Pense na palavra substantivar. É um verbo. O que é substantivar? Essa palavra substantivar vem de que palavra? Vem de substantivo. Então, se o verbo indica uma ação, substantivar é a ação de transformar alguém em substantivo. Exatamente. A substantivação, que é a ação de substantivar, é quando você pega uma classe qualquer e a transforma em substantivo. É como quando você pega uma classe que originalmente não é substantivo e a faz virar substantivo naquele contexto. Ela passa a ser um ser, ela passa a ser o nome de alguma coisa, o nome de uma entidade, o nome de um ser, o nome de um lugar, o nome de uma pessoa. Quando a gente fala nome, não é necessariamente nome próprio, mas pode até ser, mas não é necessariamente isso. Pode até ser. Por exemplo, dentro da formação de palavras, os processos de formação de palavras, que vocês estão vendo comigo no módulo básico, né? Nós já temos caminhado por eles, e você tem visto comigo esse poder que há em transformar uma classe em outra. Isso chama derivação imprópria. Quando você pega uma classe e a transforma em outra, uma derivação imprópria. Não é que seja impróprio, não é que seja errado, mas é que não é próprio quando você deriva manter a mesma forma, manter a mesma pronúncia. O normal é você modificar a forma, modificar a pronúncia da palavra, acrescer prefixo, acrescer sufixo, às vezes os dois ao mesmo tempo. Às vezes a palavra regride, diminui. Né? E nesse caso, não vai acontecer mudança nenhuma no visual da palavra. O que vai mudar é a classe gramatical. Isso chama derivação imprópria. E é muito comum, não é obrigatório, que toda derivação imprópria seja substantivação. Às vezes você pega um adjetivo e o transforma em substantivo. Às vezes você pega um substantivo e transforma em adjetivo. Você pega um adjetivo e transforma em advérbio. E assim vai. Né? Você pega um substantivo e transforma em verbo. Então tem muitas formas de você criar derivação imprópria. Mas esse exercício específico quer que você veja uma alternativa em que o artigo está mostrando para você, já que o artigo só trabalha para substantivo, o artigo está mostrando para você que ali naquele lugar a palavra não é aquilo que era fora. Ela passou a ser um substantivo. Vamos atrás? Letra A. A liberdade vai marcar a poesia social de Castro Alves. Castro Alves, né? O poeta dos escravos, né? Navio negreiro, espumas flutuantes. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que nuvem tu te escondes? Né? A liberdade, peraí, liberdade já é um substantivo, né? É o nome da ação de estar liberto, a liberdade. O nome de um estado, o nome da ação não, desculpa, o nome de um estado. O estado em si é estar liberto, tá? Liberdade é o nome da ação, o nome do estado de estar liberto. Então, o nome já é um substantivo essa palavra. Então o artigo aqui, ó, não está substantivando nada. Poesia já é um substantivo. É o nome de um tipo, de um gênero, né? De texto, certo? Gênero lírico, pertence ao gênero lírico. Esse artigo simplesmente está acompanhando seus respectivos substantivos. Não está substantivando nada. Essas palavras já são originalmente o quê? Substantivos. Então a letra A está fora. Letra B. Leitor perspicaz é aquele que consegue ler as entrelinhas. Ó, ler as entrelinhas, essa expressão ler as entrelinhas, está colocada aqui em sentido figurado. Ler as entrelinhas. O que é entrelinha? Entrelinha é isso aqui, ó. É o espaço entre as linhas. Isso é uma entrelinha. Então, quando na realidade, isso aqui não existe. Ninguém vai estar lendo o que está escrito nesse vão. Aqui no vão não tem nada. Mas ler as entrelinhas quer dizer o quê? Perceber
aquilo que está implícito. Isso é o leitor perspicaz, o leitor inteligente, que não fica só na superfície, que consegue entender o que o autor está dizendo, subentendido, né, no emprego de uma palavra ou outra, entender se o texto está sendo crítico, uma crítica construtiva ou negativa, a tendência, se o texto está sendo tendencioso, se um veículo de comunicação está tendendo para um lado ou para o outro, né? Então, ler as entrelinhas é uma expressão metafórica. Beleza. Agora, entrelinha já é um substantivo? Sim, entrelinha é o espaço entre as linhas, é o nome de uma situação no texto. O espaço entre as linhas, isso já é um substantivo. Então, o artigo não está substantivando nada. Letra B está fora. Letra C. Fala, Marcela, boa noite, vamos chegar. Letra C. A navalha ia e vinha no couro esticado. Antigamente se usava o couro para afiar a navalha. Ia e vinha no couro esticado. Navalha já é um substantivo. E o couro também já é um substantivo. Aqui o o está contraído com a preposição vira o no, em mais o. Não tem substantivação nenhuma aí. Letra C. Letra D. Haroldo ficou encantado com o andar de bailado de Joana. Posso pular essa? Pulei. Letra E. Bárbara dirigia os olhos para a lua encantada. Olhos e lua já são substantivos. Não está substantivando nada. Mas, na letra D, Haroldo ficou encantado com o andar de bailado de Joana. Você pega a palavra andar, vai ao dicionário, a primeira coisa que o dicionário te dá aqui que é? Não é a semântica. A primeira coisa que o dicionário dá pra gente é a classe gramatical da palavra. E quando você pega andar e vai ao dicionário, está escrito entre parênteses, lá em cima, verbo. Verbo. E os melhores dicionários já te trazem até conjugação. Presente indicativo. Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos. Se eu andar, se tu andar. Quando nós andar. Isso é verbo. Era verbo. Quando entrou aqui e veio acompanhado do artigo, o andar. Deixou de ser a própria ação em si, de dizer, o Haroldo andava. Não, Joana andava como uma bailarina. Joana andava. Andava é verbo. Joana vai andar. Andar é verbo. Mas o andar? Não. É o próprio nome da ação. Você está entendendo? E se isso virou nome de ação, isso deixou de ser verbo e passou a ser substantivo pela simples presença do artigo. Porque se o artigo é o braço direito, ou para os canhotos, o braço esquerdo do verbo, do substantivo, qualquer palavra que não fosse substantivo, ao estar acompanhado do artigo, instantaneamente vira substantivo. O que não quer dizer que toda vez que tiver um artigo antes de uma palavra, esta palavra será substantivo. Porque às vezes o artigo está antes de uma palavra que também trabalha para o substantivo. Por exemplo, se eu digo assim, o meu carro é branco. Veja, o artigo está antes do o, beleza. Desculpa, o o está antes do meu, beleza. Mas o meu não é substantivo aqui. O meu é um pronome possessivo que acompanha carro. Então, tanto o artigo quanto o meu trabalham para o substantivo carro. Tá? Agora, se não tiver escrito a palavra carro, esse meu passa a ser o próprio substantivo. Por exemplo, este é o seu carro. Aquele é o meu. Este é o seu carro. Aquele é o meu. Espera aí, esse meu aqui, já não vou poder simplesmente chamá-lo de pronome possessivo que acompanha substantivo. Agora ele próprio está representando o substantivo. Então ele passa a ter valor de substantivo. Ele passa a ter uma alcunha que ele recebe, é pronome possessivo substantivo.
Pronome possessivo substantivo faz o papel do próprio substantivo. Pronome possessivo adjetivo acompanha substantivos. E esse é o papel básico. Esses são os dois papéis básicos de um pronome. Pessoal do curso básico, nós veremos pronome na 6ª temporada, já começamos a ver o pronome, tá? Na 5ª ainda não, você já recebeu o material, você viu que não tem pronome ainda. Mas, inclusive a 5ª temporada, o nome é sugestivo, né? É o elo inflexível. Eu deixei no ar essa pergunta para você no curso básico, aí no grupo. Ninguém arriscou dizer por que chama essa temporada, chama o elo inflexível. Pense e depois responda no grupo. Beleza? Então é o seguinte, aqui, voltando à questão, o artigo substantivou o artigo substantivou o antigo verbo. O verbo virou substantivo. O andar de bailado. E aí, como eu falo com vocês no grupo, nas aulas, né? Nas aulas que vocês têm lá, na 4ª temporada, eu fiz uma pergunta. Quantos verbos podem virar substantivos? E a resposta? Todos. Todos os verbos podem virar substantivos pela presença do artigo. E quando o verbo vira substantivo, ele passa a ser um substantivo masculino. O andar. O andar. Olha que interessante. Por derivação imprópria, nós transformamos o verbo em substantivo. E aqui o andar é o ato de andar mesmo, é o nome da ação de andar. Por extensão de sentido, a palavra andar como substantivo pode ganhar uma nova acepção, um novo sentido, que são os patamares de um edifício, não é? Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Primeiro andar não é o primeiro andar. Pode ser o primeiro andar, por exemplo, do bebê. Olha, o primeiro andar do bebê, ou seja, a primeira caminhada, a primeira vez que ele anda. Mas eu moro no 9º andar, eu moro no 7º andar, já são os patamares de um edifício. É o substantivo formado a partir do verbo com um sentido diferente desse que está aqui. Esse que está aqui está indicando a própria ação de andar. Mas quando você fala o andar do prédio, são os patamares de um edifício. Certo? Legal, né? Então você vê como a riqueza vocabular. Isso que eu acabei de falar para você já é semântica, já é um outro departamento. Mas o que eu estou vendo com você aqui, a morfologia, a classe gramatical, era verbo, virou substantivo. Tá? Verbos, todos os verbos podem virar substantivo. O ir, o vir, o estar, o pensar, o falar, o estudar, o deitar-se, o levantar-se. Viu? O cair é do homem, o levantar é de Deus. Está lá no Provérbios, né? O pensar, o falar, qualquer verbo pode virar substantivo. Beleza, gente? Detalhe, quando o verbo vira substantivo, ele passa a ter a natureza morfológica do substantivo, que é o quê? Ter gênero e número. Verbo não tem gênero. Verbo não tem gênero, não existe masculino e feminino para verbo. Mas quando ele vira substantivo, ele passa a ser masculino ou andar. E se você for flexionar o verbo que virou substantivo, e portanto agora é substantivo, ele vai receber a natureza própria do substantivo. Por exemplo, substantivos terminados em R. R formam plural como? Não é acrescendo S, é acrescendo ES, não é isso? O mar, os mares. O trator, os tratores. Mulher, mulheres. Colher, colheres. Talher, talheres. E quando o verbo vira substantivo? Os falares, os pensares, os andares, os ires e os vires, os teres e os seres, os dirigires, os pores, os repores, os compores. É mole? Essa é a língua belíssima que a gente tem.
E se não tiver focado, estudando direitinho, seguindo o meu método ou um método bacana como o meu, se Deus quiser não, com certeza existem alguns no Brasil, você vai vendo essas coisas para chegar na sua prova. Você imagine, gente, por exemplo, numa prova, a banca chegar para você e quem faz muito isso, por exemplo, são as bancas que gostam que você mexa lá no texto. FAPEC, a OCP, outras bancas que gostam que você vai lá no texto mexer lá. E ele fala assim, assinar a alternativa cuja palavra está com a sua classificação morfológica correta. E ele vai lá e escreve assim, por exemplo, letra B, faz de conta. Letra B, andar. E coloca verbo. E esse andar fosse esse andar que estivesse lá no texto. Se você só olha para a alternativa, andar, verbo. Andar é verbo. Mas você voltou ao texto? Não. E quando você voltasse, o andar de bailado. Puta, é uma armadilha da FAPEC da banca qualquer. Isso aqui na frase não é verbo. Então essa alternativa está errada. Tem que analisar lá no texto para você poder definir a classe gramatical exatamente. Entendeu, gente? Então tá aqui a resposta. Letra D é a resposta certa. Bacana? Legal, né? Fala, Ana, beleza? Valdenice, beleza? Chegue aí, gente. Vamos chegar. Soraya, Bárbara. Ô, Bárbara, conseguiu, Bárbara? É a Bárbara que não estava conseguindo assistir hoje, é? Que bom, gente. Ai, a live tá bem legal hoje, né? E, olha só, não sei se tem mais gente aqui, mas por enquanto eu sou o único. Bendito é o fruto. Só meninas aqui. Ah, não. Tem o Caio, meu filho tá fazendo curso também, gente. Só que ele se intitula aí como tio Deidara. O tio Deidara é o Caio, meu filho, meu mais velho. Vocês já viram foto dele, né? Tá. Deixa eu ver, gente. Ó, pessoal, vai chegando aí, gente. Deixa seu like aí pra mim. Põe seu likezinho, seu dedinho no mais aí, ó. Eu só tô com 4 likes aqui. E tem 10 pessoas assistindo. Se eu não tiver mais like, eu vou parar a live. E vou encerrar e aí eu gravo e depois põe lá no grupo. Tá bom? Enquanto eu tomo água, você dá o seu like aí. É só, pum, botãozinho, dedinho no botão que tá assim. Assim, tá, gente? Assim não, pelo amor de Deus. Entrou no artigo e já começou a ficar mais legal, né? Começou a ficar mais legal, né? Beleza. Bom, seguinte. E se... Vamos ver, vou atualizar meu negócio aqui, eu vou entrar e vou sair, e se não tiver mais like que esses 4 aí, eu vou vazar. Oh, maravilha! Show de bola, gente. Tá, então olha só. E se... Ó, gente, vocês sabem que eu sou super animado nas aulas, né? Eu vou pedir um pouquinho da sua paciência hoje, porque isso que está acontecendo aqui comigo está tirando um pouco da minha energia, entendeu? Então, eu tô que nem o Jô Soares. Por dentro, eu tô super animado. Mas eu não posso externar muito, senão não chega ao fim da live, entendeu? Eu tô me contendo aqui a minha verbalização. Tá bom, gente? Mas tô animado também. Anime-se aí. Tá. Então, olha só. Jô, né? Ih, Valdenice, eu não entendi nada que você escreveu aí. Professor tem... Escreve a palavra, Valdenice, não entendi. O que quer dizer essa caixinha com esse gatinho aí? Tá. Ó, e se a gente fizesse isso aqui, ó? Letra E. Bárbara. Bárbara tá aí ainda, Bárbara? Ó a Bárbara. Bárbara dirigia os olhos para a lua. É o olho mesmo, substantivo. Agora, se fosse assim, Bárbara dirigia o olhar. O olhar. E agora, gente? É substantivo? Claro que é, gente, substantivo. Aqui é substantivo. Mas se eu tirar da frase e disser simplesmente olhar, primeira coisa que o dicionário vai te dar é o quê? Verbo. Então, o mesmo que aconteceu aqui em cima, o andar, quando eu falo o olhar, era o verbo que se transformou em substantivo.
pela substantivação, né? Essa propriedade que as classes gramaticais têm de virar substantivos. Beleza? Legal, né? Tá. Uma outra questão que vai nessa linha, essa aqui já ficou um pouquinho mais pesada, a questão número 9, sua aí do material, do simulado, já foi um pouquinho mais pesada, porque vocês não tinham o texto de onde eu tirei essa questão, né? Mas você percebe ali, ó, que foram todas frases retiradas do mesmo texto, tá? Então imagine o seguinte, ó, que no dia da sua prova oficial mesmo, se você estivesse fazendo a sua prova, você teria tido acesso a esse texto, tá? Para ficar mais fácil de entender o que está acontecendo ali, né? As frases, para não ficarem soltas assim, aparentemente sem sentido. Mas não, tem sentido, estavam dentro do texto. Tudo bem, mesmo assim, eu quero pressionar você para ver como é que você sai de uma situação que fica mais perigosa, né? Fica menos visível. Como é que você se desembaraça dessas armadilhas? Então, o simulado te ajuda a pensar assim também comigo. Então, veja só. Observe o uso do artigo nas seguintes frases. São 4. Em quais delas foi usado o recurso da substantivação? Que é o que mesmo? Transformar uma classe qualquer em substantivo. Beleza. Então, uma por uma. Perdia a sua musculatura estudando em Belém. Olha lá, no contexto, saberia quem é que perdia a sua musculatura. Perder a musculatura quer dizer perder suas forças, tá? A palavra está em sentido figurado aqui. Não é que ele ia definhando sua musculatura, perder suas forças, sabe? Não era bom estudar lá, o cara estava ali, mas não queria estar, ou era muito difícil ali, sabe? O ir e vir e tal, Belém, cidade grande, capital, e ele era do interior, tal, perdia sua musculatura estudando em Belém. Peraí, aqui está o artigo, ó, aqui está o pronome, mas o artigo não está substantivando o pronome, tanto o artigo quanto o pronome trabalham para o substantivo musculatura. Daí você já vem estudando, e isso é um processo, e nesse estágio em que você está, vocês como convidados, vocês como do curso básico, é uma questão que você vai avançando, vai sempre melhorando, mas o fato é que muitas vezes a gente não consegue definir direito a classe gramatical ali. Musculatura é o nome do conjunto dos músculos. A musculatura. Musculação é o ato de praticar força usando os músculos. Então, tanto musculação, musculatura, músculo, é tudo substantivo. Agora, se eu falo assim, tecido muscular. Tecido muscular. Muscular é a característica do tecido. Tecido é o substantivo. Muscular é adjetivo. Então, a palavra musculatura já é substantivo. O artigo não está substantivando nada. A primeira não tem substantivação. Então, se a número 1 não tem, eu desço aqui, ó, elimino a letra A, jogando com a questão. Elimino a letra B, A e B estão fora. Porque a primeira não tem substantivação. Tem o próprio artigo ocupando seu substantivo. Beleza? Até invejou o fumar do vaqueiro. Invejou o fumar. Ó, é o nome da ação. O ato de fumar. Se for simplesmente o vaqueiro fuma, vou fumar um cigarro, isso é verbo. Mas o fumar, ó, o artigo substantivando o verbo. Viu? O mesmo que aconteceu lá com o andar. Então, essa aqui tem. A número 2 tem a substantivação. Desço aqui, ó, e elimino quem? Número 2 tem. Vou eliminar a letra E. Porque na número 2 tem. Beleza. Finalmente não. Mas ainda aqui, deixa eu ver. Ganhei a 2, né? Olha lá. A 2 tem, olha lá. Então, beleza. Ganhei não, só confirmo. Agora, dela, a escola era um lombo de búfalo. Olha lá. Fica estranho de ler porque você não tem o contexto, né? Então, eu tô falando assim, que alguma coisa que era dela lá, para ela, para alguém, a escola era um lombo de búfalo. Ou seja, era um lombo de búfalo que a pessoa aprendia, que estava sua lida, seu trabalho, né? Então, a escola aqui está em sentido figurado, como se fosse o aprendizado da vida, era o lombo de búfalo, né? Era o lombo do cavalo. Para o vaqueiro,
O lombo do cavalo é a escola da vida. Viu? Tá. Então, tanto o A que está aqui acompanhando escola, o 1 que está aqui acompanhando o lombo, são só artigos. Artigos. Esse é um artigo indefinido e esse é um artigo definido. Nessa frase, esse 1 acompanhando o lombo de búfalo não está aí para indicar quantidade de lombos. Então, isso não é numeral aí. Está aí para indicar um lombo de búfalo qualquer. É um lombo de búfalo. Então, como você já viu comigo lá nas aulas, o artigo indefinido. Mas tanto lombo quanto escola já são substantivos. Então, não há o que aqui, gente? Substantivação. Letra número 3 não serve. Agora, olha a decisão. De repente, foi ouvido que andava pelo por enquanto uma pequena, uma menina, uma mulher. Como nós não temos o contexto, fica estranho de entender isso aqui. Mas isso aqui é nome de um lugar, nome de um bairro, tá? Lá em Teresina, por enquanto. Aí tem muitas histórias que falam sobre o bairro, por que esse nome, tá? O fato é que você teria tido acesso ao texto e saberia. Agora, mesmo aqui, dá para você perceber que esse por enquanto não é aquela expressão que indica tempo. Eu digo assim, e aí, gente, tá entendendo? Você, professor, por enquanto, estou entendendo. Quando que você está entendendo? Por enquanto. Trabalha para o verbo. Inclusive, muitos autores mais modernos aceitam que a vírgula aqui é só facultativa para dar realce para essa expressão. Os mais conservadores dizem que essa expressão tem que vir isolada, porque isso aqui trabalha para o verbo, indicando, para essa locução verbal, indicando uma circunstância de quê? De tempo, temporalidade, por enquanto. Quando você está entendendo? Estou estudando. Estou entendendo. Quando? Por enquanto. Ou seja, daqui a pouco eu posso não entender mais. Então, essa expressão trabalha como se fosse um advérbio. Trabalha para o verbo indicando uma circunstância de tempo. Isso é papel de advérbio. Advérbio, para vocês do curso básico, está na temporada 5. Hein? Inflexível. Vai sacando aí o nome da temporada. Essa expressão trabalha com o valor de um advérbio. Só que é formada por duas ou mais palavras. Quando você tem uma expressão formada por duas ou mais palavras, nós chamamos isso de locução adverbial. Papel de advérbio. Duas ou mais palavras com o valor de um advérbio. Só que aqui, quando eu falo assim, andava pelo por enquanto, esse pelo aqui, é a contração da preposição per mais o artigo o. A preposição per é a forma arcaica da preposição moderna por. A preposição modernamente é o por. No português arcaico, ela era per. E ela persiste, a preposição na sua forma original, ela persiste ainda hoje na língua portuguesa apenas em duas situações. Nas expressões latinas originais, por exemplo, renda per capita. Não é assim? Em latim não tem acento, então não tem acento em capita. Renda per capita, ou seja, por cabeça. Tá vendo? A tradução livre é essa, a tradução literal é essa, por cabeça. Per, por. E o per só persiste nas expressões latinas ou quando o por viria, ou o per vem contraído com os artigos, ou a, os, as. Aí volta a ser o per. Só que sofre uma modificação fonética. Em vez de ficar pero, vira pelo. Pelo. Então, nesse pelo, eu tenho o per, preposição, mais o artigo. Peraí. Artigo. O que esse artigo está fazendo? Ele está dizendo que isso aqui, por enquanto, não é mais a circunstância temporal. Passou a ser um nome, que nesse caso, ele é o nome do bairro. Nome próprio, inclusive. Olha as iniciais maiúsculas, tá vendo? O nome do bairro. Andou pelo por enquanto. Viu? Isso acontece muito
com nomes de lugares. Nomes de lugares. Acontece muito demais esses nomes de lugares que ganham esses apelidos, esses nomes, a partir de outras palavras. Então, aqui sim, professor, está substantivando a expressão por enquanto. Em 4 também ocorre a substantivação. Então, substantivação em 2, substantivação em 4. 2 e 4, está aqui a resposta. Ó. Letra D. Acertou? Parabéns. Errou? Perceba, capte o erro para não errar mais. Ou se errar, saber que errou agora sabendo mesmo, né? Mas ao conforme vai, gente. Você vai estudando, você vai... E outra coisa, olha que questão sensacional, olha que 2 questões bacanas, não é? E você que está começando aí comigo, que vai começar amanhã no outro curso, que já vem caminhando no MP e que está aí comigo já aqui no básico, vai ouvindo, vai anotando, porque, de novo, gente, nada é assim, nada é instantâneo, às vezes, com dor, e dor nada. A gente que fica colocando barreira em empecilhos. A gente que fala, isso é muito difícil, isso é o quê? Difícil? Rapaz, tem muita coisa que é difícil, né? Difícil é lá no Nordestão brabo, lá no Sertão, você ficar esperando a chuva para sustentar a sua família. Né? Orando para Deus mandar chuva. Tem tanta coisa que é difícil, gente. Difícil é lá no hospital, as pessoas nas camas sofrendo. Isso é difícil, gente. Isso aqui não é difícil, isso é melindroso, isso não é instantâneo, isso vai contra a gente na nossa modernidade ou na nossa pós-modernidade de querer tudo instantâneo. Eu vou comprar achocolatado para os meus filhos, eu quero um que seja instantâneo, porque ninguém quer ficar misturando, destruindo bolinha, ainda mais com criança que vomita. Não, você quer um instantâneo. Você quer abrir o portão do seu carro, da sua casa, do portão eletrônico? Não é assim? A gente quer ficar zapeando a TV? Ninguém quer levantar para ficar mexendo, certo? Agora tem até pela voz. Nós, gente, precisamos voltar a esse ponto, porque o ensino, ele precisa ser dado de uma forma real, gostosa. Isso aqui é gostoso de aprender. Isso não é difícil. E não tem macetinho decoreba, gente. Tem entendimento. Porque aí você leva a sua vida inteira. Fechou? E o resultado simulado não interessa. Interessa esse bate-papo nosso aqui. Tá bom? Firmes? Beleza. Beleza, Bárbara? Gostou aí? Legal, né? E aí, gente? Estão gostando? Dá um oi aí pra mim se estão gostando. Eu tô radiando aqui por dentro, gente. Só não aparece muito por causa da minha voz, mas eu tô. Beleza, gente. Hoje ainda estou conseguindo, mas ontem, antes de ontem, não tinha gente. Bom, então tá. Então, fechamos esse round. Agora vamos para o último round com as questões envolvendo parte 3. Ah, não, tem mais uma aí, desculpa. Tem mais uma ainda de artigo. Ó, questão número 10. Diz assim: assinale a alternativa cuja frase contém um numeral cardinal. Agora vou misturar numeral com um artigo. Ó. Um numeral cardinal empregado como substantivo. Numeral cardinal são os numerais que indicam quantidades. 1, 2, 3, 4, 5, 10, mil, milhão, bilhão, trilhão. Esses são os numerais cardinais. Só que aqui ele não vai estar acompanhando o substantivo, ele vai estar representando o próprio substantivo, por isso ele vai virar substantivo. Então veja lá. Há muitos anos que a política em Portugal apresenta... Parará. Aqui nem numeral existe só o substantivo anos. Ó. E o muitos é um pronome indefinido, muitos anos. Nem a numeral existe aqui na letra A. Letra B. 12 ou 15, agora tem numeral cardinal. Porém, 12 ou 15 homens, 12 ou 15 homens, aí gente, sempre os mesmos, eternamente possuem o poder. Homens já é o substantivo, então aqui o numeral está no seu papel natural. Acompanhar substantivos indicando quantidade.
Não tem nada de numeral empregado como substantivo. Letra B está fora. Os 5 que estão no poder fazem tudo o que podem para continuar. Os 5, o quê? Indivíduos? Governantes? Mas está escrito? Não. Os 5, vamos colocar governantes. Os 5 indivíduos não está escrito. Então quer dizer que esses 5 aqui, ó, ele próprio está representando o substantivo. Verdade. E ó quem está ajudando você a perceber isso. O artigo. Esse termo aqui é um numeral substantivado. Substantivado. Isso. Achei. Vai ter que ser essa. Ah, vai ter que ser essa, professor. Letra D. São tirados desse grupo de 12 ou 15. O quê? Indivíduos. Olha lá. Esses estão acompanhando o substantivo. Então, esses não são substantivados. Eles estão acompanhando só seu papel natural, acompanhar o substantivo. Aos 4 cantos de uma sala. 4. O quê? Cantos. E cantos aqui já é o substantivo. Então, 4 só está acompanhando o substantivo. Viu? Vai fazendo que você vai conseguindo enxergar. Então, tá aqui a resposta, ó, na letra C. Beleza, gente? Gostando? É, muita matéria, mas é isso aí. Tem que ouvir e massificar, né, Cláudia? Beleza, tamo junto. Tá, gente? Ô, pessoal, tem mais convidado aqui comigo, não tem? Vocês gostaram das questões, gente? Me dá um ok se você gostou. Participe aí comigo. É gostoso se fosse uma sala mesmo, a gente presencialmente, né? Mas, se não é assim, que seja assim, né? Mas eu quero seu feedback aí. Dá um ok para mim. Bom, gente, agora vamos para a parte mais doce do simulado. A melhor parte eu deixei agora, para agora. Que é o que, professor? É a parte da conotação versus denotação. Estilística. O estilo, como se apresenta a palavra, né? Então, nós podemos ter na estilística níveis de linguagem. Nós podemos querer tomar o texto no seu sentido prático, exato. É mais comum nos textos informativos, é mais comum nos textos jurídicos, técnicos, científicos. É usar a palavra em sentido exato. Mas, pela riqueza da língua, nós podemos mudar o perfil da palavra e fazer com que a palavra ganhe apelo poético, cargas emocionais. Então a palavra deixa de ter o seu sentido exato e passa a ter sentidos figurados, sentidos imaginários. É um emprego muito comum nos textos poéticos, letras de músicas, hinos, cânticos, né? Nas obras literárias, escritores, romances. Aí você vai para sua prova e a banca quer saber isso de você. Se você sabe quem é um, quem é outro. Quem é o sentido real, quem é o sentido figurado. Quer ver? Ó. E claro, né, gente? Eu estou fazendo aqui apenas uma síntese. Você tem tudo bonitinho lá nas aulas, tá? O pessoal do curso básico, certo, gente? Vocês são convidados aqui. Um dia vocês podem fazer o curso básico também, né? Mas a gente vai vendo essas coisas também juntos nos outros cursos, claro. Tá. Então, olha só. Questão número 2. O elemento destacado tem valor conotativo na frase. Olha que questão técnica. O cara não te explicou o que é conotativo. Você que tem que ir para a prova já sabendo. Então a gente lembra o seguinte, ó. Conotação, eu gosto sempre de associar, por exemplo, com o verbo configurar. Configurar, dar uma nova figura, um novo emprego, uma nova roupagem. Até para a expressão roupagem, aqui eu estou usando em sentido figurado. É o sentido imaginário. Já a denotação, eu gosto de associar com palavras, por exemplo, como de verdade, a expressão de verdade,
Ou, por exemplo, o Dzinho, associar com dicionário, né, gente? Sentido exato da palavra, tá? Sentido real, sentido próprio. Então ele quer, gente, que a gente ache uma expressão aqui, uma palavra, que esteja em sentido figurado. É isso que ele quer. Trocando em miúdos. Os outros vão estar tudo em sentido literal, sentido real. Então veja, choveu tanto que ficamos impedidos de sair. Impedidos. Real, nós tivemos esse impedimento. Ficamos neutralizados ali, não conseguimos sair. Não tem nada de metafórico, de figurado nisso. Aqui é o sentido que, gente? Denotativo. Letra A está fora. Outra coisa, quando você pegar a questão desse tipo, que você já sabe o que é conotativo, que é o sentido figurado, não fique procurando pelo em ovo. Leia a frase. Tá? Tá mais ou menos no sentido real mesmo? Vai lendo as outras. O sentido conotativo vai ter que saltar à vista. Tá? Letra B. Irritado, ó. Despejei sobre ela uma chuva de desaforos. Pronto, tá aí. Essa vai ter que ser o sentido figurado, professor. Aqui, ó, é chover no sentido real. E nós ficamos impedidos, não podemos sair. Aqui é chuva de desaforos, é figurado. Quer dizer que nós falamos muitos desaforos. Eu falei muitos desaforos para ela. Xingamentos e tal, impropérios e tal, não é? Eu falei um monte. Aí, ó. Esse tipo de expressão, quando você pega a palavra chuva e usa em sentido figurado, é a tal da conotação. Tá aqui, ó. Achei. Vai ter que ser a letra B. A conotação é essa propriedade que a palavra tem de ganhar sentido figurado. Beleza? Dentro da conotação, você vai poder criar níveis, tipos de figuras com a conotação. Uma figura com a conotação que a gente usa muito é a hipérbole. É o que acontece aqui. A hipérbole, que é o quê? O exagero da ideia. A hipérbole, ela é um exagero da ideia no sentido figurado. Ou vamos fazer esse negócio, nós vamos ganhar rios de dinheiro. Rios de dinheiro é uma metáfora, é um sentido figurado isso. Quer dizer que nós vamos ganhar muito dinheiro. Olha a palavra rios empregada em sentido figurado. Sentido conotativo. E esse princípio, quando nós exageramos na ideia, cara, tô morto de fome. Mentira, você não está morto, coisa nenhuma você está falando. É um exagero da ideia. Quando, na conotação, no sentido figurado, você tende a exagerar a ideia, essa figura de linguagem chama hipérbole. A gente usa isso toda hora. É só um nome técnico, mas a gente usa isso toda hora. Então achei, é letra B. Vamos confirmar? Durante o temporal, corremos em busca de abrigo. De abrigo, para nós nos protegermos. Sentido real, denotativo. Agora eu digo, o seu abraço é o meu abrigo. Sentido figurado, né? Ensopado até os ossos. Isso aqui é um exagero, até os ossos. Isso é uma hipérbole, mas não é essa parte que ele quer. Ele praguejou contra o mau tempo. Praguejar, soltou pragas. Esse tempo fela da... Sentido real, praguejou. Letra D. Passada a tempestade, todos demonstravam satisfação. Alegria, satisfação. Perfeito, sentido denotativo também. Tá vendo? Não é achar pelo em ovo. Aquela que a resposta está clara, está chamando a sua atenção, está gritante. Sentido conotativo. Então, em tese, essa questão nem era tão difícil. Mas o enunciado dela é importante. Porque tem banca que dá uma forcinha para o concursando. Chega e fala assim, conotativo, aí entre parênteses, figurado. A banca está te ajudando. Ela quer tornar a questão menos pesada. Quando ela simplesmente fala conotativo, denotativo, ela já quer que você traga o princípio já sabendo. Viu? Então, por isso é essa prática constante de você ir e vir, aprender, massificar o conhecimento. E quando chega a sua prova, do jeito que vier, você acerta. Amém? Amém, né? Beleza. Beleza. Tá.
Agora, qual que é a letra B? Agora a letra... letra B. Agora a terceira. Olha essa questão interessante. Essa questão foi retirada de um texto jornalístico informativo. É muito comum que o texto informativo de jornais, revistas, hoje blogs, sites, é muito comum que eles usem o sentido figurado. Muito comum. Não o tempo todo, porque aquele tipo de texto não é para isso. É para trazer uma informação, levar a informação ao receptor da mensagem, né? Ele é um veículo de comunicação, de informação. Mas eventualmente, ali, pontualmente, é legal dar uma pontuada, uma pitadinha de conotação para aproximar mais o texto do leitor, o entendimento, sabe? Então, olha o que acontece aqui. O processo de paz derrapa na justa medida do desejo dos eternos descontentes. Ou seja, um grupo quer uma coisa, o outro grupo quer outra. Um grupo tem uma ideologia, o outro tem outra. Então, são os eternos descontentes. E mais, você faz uma coisa, o cara não aceita. Você dá o seu melhor, tem os descontentes. Então, isso gera o quê? Isso gera brigas, disputas, guerras. O processo de paz. Peraí, processo é a ação de processar, é o nome de um substantivo abstrato. O ato de processar, de dar procedimento, tal. E é um processo de paz, a busca pela paz. E ele está falando que esse processo, que é o nome de uma ação, derrapa na justa medida. Peraí, como que o processo realmente, em sentido próprio, como que algo que é abstrato pode derrapar em sentido real? Quem derrapa, por exemplo, é um avião na pista. Olha lá, derrapou e saiu da pista. Quem derrapa, por exemplo, é um veículo na estrada. Olha essa aqui. Esse cara aqui se salvou por milagre lá. Lá embaixo isso aqui é uma ponte. Ou, sei lá, uma murada de uma ribanceira ali. Quer dizer, isso é derrapar, literalmente. O carro derrapou, saiu da estrada. O avião derrapou, saiu da pista. Porque, via de regra, quem derrapa tem que ser algo real. Tem que ser um objeto, uma coisa, um veículo. Agora, o processo derrapar, o que o autor do texto está falando com isso? Está dizendo que o processo não se efetiva, que o processo não se firma, que o processo de paz não se conclui. Ele derrapa, sabe? E derrapar, nesse caso, é algo negativo, né? Assim como aqui, ó, derrapagem. É algo negativo, não é algo bom. Então, essa palavra derrapar, esse verbo derrapar aqui, ó, está sendo... isso é verbo, não é substantivo, é verbo. Só que não está sendo empregado em seu sentido real próprio, está sendo empregado em seu sentido figurado. Então, dá uma olhadinha. Pode-se dizer que, a respeito do vocábulo destacado, que é o verbo derrapar, pode-se dizer que está empregado denotativamente. Mentira. Denotativamente é o sentido real, é o sentido próprio. O autor não o empregou em sentido figurado. Olha o perigo. Não o empregou? Mentira, o autor empregou. Letra B está fora. O autor explora a conotação desse vocábulo. Olha, sentido figurado do vocábulo. Está aqui a resposta, vai ter que ser essa. D. Tem o mesmo sentido na frase citada que em o carro derrapa. Não, o carro derrapa é o sentido real. E lá em cima é o sentido figurado. Tá? E está empregado erroneamente. Por quê? Já que seu sentido, no texto, desvia-se de seu significado normal. Verdade. Desvia-se do seu significado normal. Quem tem que derrapar é um objeto, uma coisa, um carro. Mas isso é um erro? Não. Isso é um recurso linguístico que nós temos. A conotação não é um erro. Pelo contrário, é uma riqueza vocabular. É você tirar a palavra do dicionário, seu estado adormecido de dicionário, e colocá-la num sentido novo para ela, dar uma nova roupagem para ela. Então isso, pelo contrário, não tem nada de erro. Isso é estilística.
A resposta está aqui, ó, na letra C, e essa questão é muito boa. Não é não? Muito boa. Legal, gente? Show de bola, né? E aí, pessoal, estão gostando? Massa, né? Pessoal, depois vocês comentem lá que está assistindo a aula gravada, a aula ao vivo aqui comigo, comenta lá no grupo, tá? Vou pedir isso para você. Pessoal do grupo novo, comente no grupo quem assistiu aí a live, comente que foi 10, tá? Pessoal do MP, comente também, pessoal, no MP, que a live do básico foi legal. Senão eu não vou convidar vocês mais. E o pessoal do básico, comente também, gente. Que é, pô, pessoal, quem não assistiu ao vivo perdeu, tal. Eu sei que vocês assistem gravado depois, ainda mais sexta-feira, né? Não seria sexta, seria quarta, mas quinta não deu, quarta não deu, mas tô aqui, gente, firme com vocês. E outra coisa, eu falei que eu ia deixar esse link pro pessoal dos outros grupos até amanhã, né? Mas atendendo a pedidos, eu vou deixar até domingo, tá, gente? Então, vou avisar isso também no grupo. Quem não assistiu, que for do grupo do MP e o outro grupo novo, da mentoria, tem até domingo para assistir com esse link. Aí depois ele vai sair do ar. Vocês do grupo básico, não. Eu vou, né, depois deixar lá dentro do grupo para vocês, na plataforma, tá, gente? Tá. A mesma coisa nos outros grupos. Quando eu convidar vocês do básico para assistir um curso do MP, ela sai do ar, só fica no MP. E a mesma coisa vai ser mentoria. Se eu convidar vocês para assistir da mentoria, não, da mentoria não vai dar. Porque a mentoria vai ser em live. Então não vou poder convidar vocês para assistir a mentoria. Beleza, gente? Quer assistir? Pega a sua carteirinha, vai lá, 12 vezes, até amanhã tem uma promoção, vai logo, garante sua vaga, que vai ser sensacional, vai ser diferente desse. Esse aqui, ó, eu estou fazendo simulado depois de ter trabalhado com eles as aulas, o básico. Da mentoria, não. Eu vou fazer diferente, eu vou fazer o simulado ao vivo. Só que, para chegar ao simulado ao vivo, eu já vou ter feito o simulado com os alunos e vou fazer duas formas. Em PDF, que você vai imprimir, baixar e resolver, e uma enquete que eu vou fazer no Google, né, enquete lá, para ver as questões que o pessoal mais teve dificuldade, que mais errou e tal, eu vou dar a mentoria na live, eu vou resolvê-las na live. E as questões mais fáceis, todo mundo mais ou menos acertou ali e tal, eu vou entregar em aulas gravadas. Então vai ser muito bom, gente. Se você quiser fazer, não perca essa oportunidade. Eu falo isso para os alunos. Ó, tem aluno aqui que está comigo nos 3 cursos. Tá aí, a Cláudia é uma delas. Tem o Ivan, é outro colega. Vários colegas estão nos 3 cursos ao mesmo tempo. Cara, se tem oportunidade, se a grana alcança, se dá, 12 vezes, gente, faça. É para você, é para o seu crescimento. As oportunidades estão aí, ó. E os concursos estão estourando. E você assiste a uma aula dessa, cara, é um banho de conhecimento, não é? Não é uma avalanche que você não entende. Você vai entendendo, você vai anotando, e conforme você vai avançando, sua mente vai abrindo, você vai conseguindo concatenar melhor. Isso é um processo. Processo. Não é para hoje. É para daqui a pouco. Mas tem que dar uma aceleradinha também. Se puder, faça. Tá bem, gente? Beleza. Vamos para a próxima? Bom, outra coisa que esqueci de dizer. O sentido, a conotação é o sentido imaginário para a palavra. Figurado, imaginário. A denotação é o sentido real, verdadeiro, sentido próprio, exato. Então, aqui em cima era realmente o que, gente? Era a conotação e aqui na letra C que bateu também. Beleza? Legal, né? Tá. Próxima questão. Putz, outro formato de questão. Gosto muito desse tipo de questão aqui, ó. Você vai resolvendo lá em cima e vai minando aqui embaixo. Ó, nas frases abaixo, escreva 1 para denotativo e 2 para sentido conotativo. E não te falou mais nada. Só isso, conotativo e denotativo. Bom, você já vai para a prova sabendo. Opa, não, aqui ainda não. Você já vai para a prova sabendo. Conotação é o sentido o quê? Sentido imaginário, né? Sentido figurado. E a denotação é o sentido próprio. Beleza. Vamos julgando lá em cima e vamos buscando aqui embaixo, tá? Ó, a sequência correta dos números é
Número 1, denotação. Número 2, conotação. As casas são navios que, enquanto mergulhamos no sono, levantam âncora para a travessia da noite. Nossa, você fumou um, professor? Hã? Tá doido, velho? Como que casa vai ser navio? Né? Navio, levantar voo. Como que é? Levanta âncora para a travessia da noite. As casas são navios que, enquanto mergulhamos no sono, levantam âncora. Não é levantam voo, levantam âncora para a travessia da noite. Levanta a âncora e sai a casa. Hein? Não. Eu já vi, professor, barco levantar voo. Você já viu? Aí, ó. A Arca do Zé Colmeia. Era massa, né? Era massa. Quem assistiu isso aqui? Ô, professor, né? Zé Colmeia, Catatal, o Wally, né? Quem mais? O Pepe Legal. Eita, tinha o Leão da Montanha, né? O hipopótamo, esqueci o nome dele. Era a Arca do Zé Colmeia. Isso é uma viagem, um desenho, fantasia. Como que a casa pode ser literalmente um barco? Não é verdade. Isso aqui está em sentido o quê? Belíssima, tá? Belíssima, uma belíssima de um verso poético isso aqui, né? Enquanto mergulhamos no sono, o sonho, dentro do sonho, nós viajamos, né? Agora está passando uma série na Netflix, já viu? Sandman, né? The Sandman, o Senhor dos Sonhos, o Deus do Sonho. Interessantíssima série, estou assistindo. Fantasia pura. E ao mesmo tempo mitos, baseado nos mitos, né? Tem ali o desespero, tem a morte, tem tudo personagem real ali na história. O sonho, o pesadelo, né? São personagens da história. Interessante, quem puder assista. Então, gente, número 1 é o quê? A número 1 vai ser que número? Vai ser número 2, certo? A número 1 vai ter que ser sentido conotativo. Então, 2, desço aqui, ó. Elimino essas. Beleza? Beleza. Em seus primórdios históricos, os meios de comunicação social apresentavam características elitistas. Primórdios históricos, quer dizer, no nascimento da imprensa. Só está usando uma expressão diferente, mais rebuscada, mas está realmente dizendo sentido real. O sentido conotativo também pode chamar sentido literário. Não é o que está acontecendo aqui. Sentido literário é aqui, ó. Metafórico. Cuidado com essa palavra literário. Literário, lembra, associa com literatura, com fantasia, com conotação, com metáforas, com sentidos figurados. Mas cuidado, porque tem a denotação com seu sentido literal. Cuidado. Literário é figurado. Literal é real. A literalidade da lei, aqui está expresso na lei, literal. Até vou usar uma expressão figurada para falar o literal. Ao pé da letra. Ao pé da letra é figurado, mas a palavra literal é real. Então cuidado com essas duas palavrinhas, tá, gente? Isso aqui é literal. Primórdios no surgimento histórico da imprensa, da mídia, dos meios de comunicação, apresentavam características elitistas, ou seja, era escrito para os ricos, para os nobres, para os burgueses, né? Para a nobreza, enfim. Então tem sentido real isso aqui mesmo, só é um texto mais rebuscado, porque deve ser o quê? Deve ser um texto acadêmico, científico, de história, né? Uma tese de história e tal. Uma tese dentro do campo do jornalismo, tá? Então, que número é esse, gente? Número 1, sentido real, sentido denotativo, número 1. Bom, desço e elimino a letra C. Beleza. Então, vamos ver o que vai acontecer agora. Estou entre B e E. Ok? B e E. Beleza. Virando a página. Já estou entre B e E. Virando a página. Nenhum homem pode assumir completamente a sua modernidade se não conhece primeiro a tradição do passado. Tá vendo como quando o texto é sentido real, não dá campo para interpretações, para divagações? É outro exemplo de texto acadêmico isso aqui.
Nenhum pode assumir a sua modernidade, ou seja, ser moderno. É só outro jeito, uma forma mais elegante de dizer, mais formal. Mas não tem nada de figurado nisso aqui. Isso aqui é denotação, professor. Número 3 é denotação. Se o número 3 é denotação, 3 é denotação, a resposta vai ter que ser letra B. Vamos confirmar? Vamos. A voracidade envenenou a alma dos homens. Apertou o mundo, a voracidade apertou o mundo num círculo de ódio e os obrigou, os homens, e ela, a voracidade, obrigou os homens a entrar a passos de gansos na miséria. Nossa, muita metáfora aqui, né? A voracidade é o apetite pela algo voraz, certo? O consumismo desenfreado, né? A busca pelo ter em detrimento do ser, né? O que vale é quem tem, é mostrar, é status, né? As coisas se tornam obsoletas. O que é obsoleto, gente? É algo desprezado, mesmo que ainda esteja bom, mesmo que ainda esteja sendo útil, né? Não está estragado, mas se torna antiquado, porque tem algo mais novo, se torna obsoleto. A obsolescência das coisas. E tem um texto também muito profundo que fala que o ser humano, na pós-modernidade, atingiu o ápice do culto à obsolescência, também descartando as pessoas. A obsolescência das pessoas. As pessoas se tornam obsoletas. Quando não são mais importantes para nós, nós jogamos fora, trocamos, buscamos outros e outras. E isso se torna natural. Natural, um fenômeno natural. Forte nesse trecho, né? A voracidade envenenou. Isso é figurado. A alma dos homens. E ela, a voracidade, apertou o mundo no círculo de ódio. E ela, a voracidade, obrigou o homem a entrar a passos de ganso. O que é isso, professor? Passo de ganso. Você já viu o ganso andando? Literalmente? É que eu não vou conseguir fazer com você aqui porque não dá, né? Você não consegue ver minha perna. Mas ele faz assim, né? Ó, pum, joga a perna lá na frente. Passos de ganso. Que quer dizer acelerado. Não é passo do pato, que é pra cá e pra cá. Passo, pato é assim, né? Puc, 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 puc. O ganso é assim, ó. Você quer ver um exemplo de passo de ganso? O exército alemão, na primeira e segunda guerra, marchavam desse jeito. Passos de ganso, desse jeito aí, ó. Já viu nos filmes? Impondo, pisando, como se fosse assim, pisa lá na frente, como se fosse o quê? Dando ideia de quê? De orgulho, de força, de determinação. Até hoje. Não os alemães mais. Mas dá uma olhadinha no passo de ganso, no exército feminino na Coreia do Norte. E tem que ser certinho, todo mundo igual, ó. Senão, pelotão de fuzilamento. Orquestrado, passos de ganso, mostrando o quê? Poder, autoridade. Nesse caso aqui, em sentido figurado, porque os homens entraram a passos de ganso na miséria, ou seja, de forma acelerada, né? Na miséria. Totalmente figurado isso aqui, sensacional, mas sentido metafórico. Então, número o quê, gente? Número 2, né? Conotativo, número 2, está batendo mesmo a letra B. E para fechar, os mitos concentram experiências vividas repetidamente durante milênios. Experiências típicas pelas quais passaram e ainda passam os homens. Texto acadêmico, texto científico. Os mitos,
Ou seja, os personagens, os mitos. O mito do Narciso está aqui. É agora o hedonismo, o culto a si mesmo, né? O culto a nós mesmos. Né? Tinha um personagem de uma tira daquela velha revista dos anos 80, Chiclete com Banana. Conheceu? Chiclete, não é o grupo de lá da Bahia, não. Sei lá de onde eles são. Uma revista de charge, de tiras, uma revista de ironia e tal. E ela tinha como encabeçada por 3 cartunistas. Um deles foi até assassinado, coitado, o Glauco, né? O enteado dele, eles estavam envolvidos lá naquele santo daime e tal, e o enteado dele tinha problemas mentais, né, e tal, e aí matou o Glauco. Era o Glauco, o Angeli e o Laerte. Eu não lembro de quem que era, de qual dos 3 era o personagem chamado Walter Ego, que brinca com o alter ego. O que é o alter ego na psicologia? O seu outro eu, né? O outro eu. Era o Walter Ego. E o Walter Ego, ele conversava consigo mesmo no espelho. Só que ele conversava e o espelho respondia, para ele mesmo. Então, por exemplo, tinha um dia que ele acorda assim, de manhã chega e fala assim: Ô Walter, oi, bom dia, Walter. E o espelho: bom dia, Walter. Tudo bem, você está lindo. Ah, você também. Walter, eu tive um sonho tão lindo hoje. O que você sonhou? Eu sonhei que eu casava comigo mesmo e tinha um lindo casalzinho de eus. Narcisista puro. Narciso, lá na mitologia, belíssimo, lindíssimo. Ele nunca tinha visto sua imagem, mas ele vai tomar água no lago de águas cristalinas, e quando ele se olha, vê sua imagem refletida na flor d'água, ele se encanta. Chamava Narciso, ele se encanta. E ele se apaixona pela sua imagem. E ele mergulha para pegar a sua imagem e morre afogado. Como? Morre afogado em si mesmo. Olha quanta metáfora você tem aí, no mito lá. Quanta metáfora tem lá? Quanta ilustração tem de uma situação que ocorre com o ser humano desde os primórdios do ser humano e que hoje só se acentuou cada vez mais, né? A soberba, o orgulho, o narcisismo, né? O culto, a vaidade desenfreada. As pessoas vão fazer uma lipo e morrem. Jovens, crianças, adolescentes, né? Enfim, não estou aqui pregando nada, gente. Só estou falando como que é o exemplo, tá? Do mito. O mito. Os personagens são mitos, mitológicos, e eles representam comunidades. Os mitos concentram experiências vividas repetidamente durante milênios, experiências típicas pelas quais passaram e ainda passam os homens. Não tem nada de metáfora aqui. É o sentido real da palavra mesmo. Perfeito. Número 1. Tá aqui a resposta. Show de bola essa questão também, né? Legal, gente? Legal, né? Deixa eu ver aqui, gente. Ah, valeu, Ana. Isso aí, tamo junto, né? Professor, além de ensinar português, o senhor transmite conhecimentos diversos. É verdade, gente. Eu procuro sempre ajudar. Sabe por quê, gente? E aí eu quero que você se espelhe em mim nesse ponto, sabe? Quero servir de um incentivador para você. É aquilo que eu falo para você. Você leva para sua prova o que você é. Então, se a gente se ativer, se a gente se propuser a ficar só em trivialidades, banalidades na vida, chega na prova e a gente não tem conteúdo. Seja para escrever uma redação, seja para analisar textos, para entender os conceitos, para entender os enunciados das questões. Então, é importante a gente estar antenado com as coisas do mundo, com a realidade, com as experiências, com história, com geografia, com ciências. É importante a gente estar ligado nessas coisas, porque tudo isso vai para a prova. Sabe?
A gente vai para a prova, leva para a prova não só esse conhecimento aqui, ó, empírico ou técnico, teórico, da linguagem em si, porque a língua é só o alicerce, é só o fundamento de toda a ciência. Então, a partir do momento que você estuda português, você começa a expandir sua mente, você vê que está tudo interligado, né? E que estuda português não é simplesmente para um concurso aqui ou ali. Você está estudando português, você vai levar a sua vida inteira. Isso ninguém te tira. E você vai se dar bem em qualquer tipo de prova que vier. E você vai ser referência nos ambientes em que você estiver. Seja no seu trabalho, na sua casa, seus amigos, suas famílias. Ok, gente? Bacana. Tamo junto. Valeu, gente. Obrigado. Tá. Então, vamos seguindo. Tem mais uma ainda? Ah, saideira. Saideira, gente, pra gente fechar, né, a live aqui, ó. Essa aqui é uma questão muito interessante. Outra focada em tira. Eu acabei de falar do Walter Ego. Essa aqui é do Níquel Náusea. Só que o Níquel Náusea não está aqui. O Níquel Náusea é um personagem também dessa turma aí dos anos 80, do Chiclete com Banana, que é uma paródia do Mickey Mouse. O Mickey Mouse é o ratinho todo simpático, né? Fala, eu não consigo nem falar como ele fala agora. Pateta, né? Ele tem uma vozinha toda, né? É bonzinho, né? Tem só uma namorada na vida dele sempre. Como chama a namorada do Mickey? Puta, esqueci o nome da... Fala aí o nome da namorada do Mickey, eu não lembro mais. Minnie, isso, a Minnie. Né? Ele é o melhor amigo do Pateta, ele é amigo do Donald, ele é o estereótipo do bom mocinho. Níquel Náusea, não. Aí o Mickey é um rato, certo? Níquel Náusea é um rato de esgoto. Ele mora no esgoto. Níquel Náusea. E ele é ácido, ele é ferino. Então as tiras do Níquel Náusea são um contraponto ao Disney e tal. As tiras do Níquel Náusea fazem parte desse grupo de escritores, cartunistas, chargistas, né, que tem o papel de despertar, chacoalhar a sociedade, mostrar os seus podres de maneira debochada, escancarada, tá? E aqui a tira não tem o Níquel Náusea aqui, mas a tira fala o seguinte, ó, olha só os modismos. Modismo, turismo gastronômico. Você deve experimentar as comidas no lugar onde está. É o turismo gastronômico. Ah, vamos ao lugar e tal. Aqui em Cuiabá agora vai ter a feira. Já começou, se não me engano. Vou até levar o pessoal lá num shopping aqui. Uma feira gastronômica. Né? Mas turismo. Você vai aos lugares, tem que comer a comida do ambiente. Olha as vacas. E aí? Não vai pastar? Não é turismo gastronômico? Você não tem que comer comida no lugar onde você está? Tem. Então, não vai ajoelhar e pastar que nem a gente aqui? Então, aqui sempre tem uma crítica, né? E você tem que entender a crítica. A crítica está em quê? Nos exageros, né? Dos modismos, exageros. Muita gente, nos modismos, você faz as coisas no efeito rebanho, né? No efeito manada. Você nem pensa direito, você faz. É o tal problema do efeito manada, por exemplo, nas torcidas, né? Nos aglomerados, né? Sai alguém começa a bater no outro, todo mundo vai bater também junto, você nem sabe o que está fazendo aquilo, né? Você está com a sua turminha e tal, passa pela rua, tem uma velhinha, todo mundo começa a xingar a velhinha, você também começa a xingar, trouxa, babaca, sua velha feia, aí chega na sua casa, por que eu fiz isso, cara? Modismos, efeito manada, né? Você vê o TikTok hoje, é um mar de mediocridade. Você posta um negócio legal, você tem 10, 15 curtidas. Às vezes tem 1000. Você posta uma banalidade, uma besteira, uma trivialidade, uma dancinha, você tem milhões. Por quê? Porque a cabeça da gurizada
e de todo mundo está desse tamanho. Nosso cérebro está diminuindo. Não literalmente, mas talvez não, mas a nossa capacidade também não. Mas o uso, né? E se não usa, atrofia. Então, as pessoas estão se tornando bestializadas. Bestas. Bestializadas. Pior que um animal. Não é, gente? Isso em todos os campos. Estou assistindo agora uma série no Brasil Paralelo, que é um site muito interessante, baratinho de assinar. Assina para seus filhos, assina para vocês mesmos. Chama Entre Lobos. Estou assistindo essa série Entre Lobos, que fala do poder da criminalidade, do aumento da criminalidade do Brasil. São dados, estatísticas, tal, muito interessante. Entre Lobos. Tudo isso vai chegar onde? Vai desaguar onde? Na perda de valores, de princípios, de moral, né? De ética, de respeito. O autor aqui está criticando um posicionamento, um costume, né? Mas usou a expressão ali sentido real. Quer dizer, se é turismo gastronômico, você está no campo, e aí? Que hora que você vai baixar aqui para comer com a gente? Não tem nada mais na história, não tem metáfora aqui. Aqui justamente a brincadeira reside em levar em conta isso aqui com a palavra sentido real. A graça da piada está nisso. Não em pastar no sentido assim, você fala, não quero mais saber de você não, vai pastar, tô fora, não quero mais saber desse papo não, vai pastar. Você está falando isso para a pessoa sair, para vazar e tal, sentido figurado. Mas aqui na história não, a brincadeira está em cima disso mesmo, de o excesso. Já que você está aqui falando sobre turismo gastronômico, que hora que você vai baixar aqui e comer junto com a gente? Então trabalha com a palavra pastar. Em que sentido, gente? No sentido denotativo mesmo, no sentido real. Na tira, o uso do verbo pastar assume sentido o quê? Assume o sentido exato da palavra. A sentido denotativo. Não tem nada a ver com sinonímico. Sinonímico é o quê? Sinônimo. Sinônimo de quê? Não tem nada a ver com antonímico. Antonímico é antônimo. Sinônimo, palavras de sentido próximo, exato, iguais ou parecidos. Antonímico, antônimos, palavras de sentido contrário. E conotativo e denotativo, aí são sentidos figurado e imaginário e real. Conotação é o sentido imaginário. Denotação é o sentido exato, real. E a graça da charge está justamente nessa história. Já que você está falando que tem que provar do alimento onde você está, nosso alimento é o pasto, né? Então, que hora que você vai pastar? Que hora que você vai baixar aqui e comer junto com a gente? Então, a resposta é essa, a letra C. Beleza, gente? Pronto. Esse é o simulado. Valeu? Valeu por hoje? Corrigido? Corrigido, né? Vocês vão ver, o pessoal que está começando na outra turma, você vai ver que a pegada vai ser diferente isso aqui, não vai ser assim, vai ser outro ritmo, mas também vai ser tudo legal, tudo bacana, a gente tem várias formas que a gente faz, e no final eu quero que vocês continuem assim, esse despertar, né, para perceber que português é para você, que português é para todo mundo que quer, que estudar a língua é bacana, e que estudar com a capacidade que vocês têm, que todos nós temos, de aprendê-la e apreendê-la, né, faz com que a gente se torne longevos, nos tornemos longevos, vamos levar isso para a vida inteira. E você vai acertar, pensando em maneira pragmática, né, prática, você vai acertar as questões, você vai conseguir aprovação, porque português vai fazer diferença sempre, certo, gente? E vocês só vão o quê? Escalar. Beleza? Beleza, né, gente? Vão lá no grupo, comentem lá se vocês gostaram da live, para provocar o resto a assistir também, tá? Beleza, gente? Então, ó, aguentei 1h30 de tranco, de trampo. Não foi aos trancos, nem aos barrancos, né? E tamo junto, tá, gente? Tamo nos grupos. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Assistam, quem puder assistir gravado, assista. Se puder assistir de novo, assista. Onde você não entendeu direito, assista. Pergunte, tamo junto, tá bom? Beijão, gente, bom fim de semana, a gente se vê. Quem quiser o curso, até amanhã, à noite, o valor tá em promoção. Depois, ó, tá bom? Um abraço, gente. Tchau.